Volta no Centro Familiar de Adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Se você tem sua Bíblia nessa manhã, por favor, abra comigo ao livro de Êxodo. E vamos continuar de onde paramos algumas semanas atrás. O grande livro de Êxodo, capítulo 4. Êxodo 4. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: o que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. E disse-lhe mais: o Senhor, põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a pôr tua mão no teu seio. E tornou a colocar sua mão no seu seio, depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua carne. E acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam estes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. E quero usar como tópico, pregando alguns minutos, os 3 sinais que Deus deu a Moisés. Abaixe sua cabeça. Pai Celestial, enquanto chegamos a Ti, ó Pai, chegamos pedindo a Sua graça e a Sua força. Eu peço pela unção do Espírito Santo sobre o que estamos fazendo, pois sem o Teu Espírito não podemos fazer nada. Eu peço que o Senhor venha ungir o povo para que possam ouvir e receber dessa palavra, a palavra de Deus. E Senhor, eu peço tudo em nome de Jesus. E todos dizem amém e amém. Em 1985, eu acho que esse ano mesmo, eu e a Francis com o Jim Musley fomos para o que era a União Soviética, para pregar em vários lugares em Moscou, em Minsk. Minsk, na verdade, é na Bielorrússia. E depois fomos até a Sibéria, Novorossibirsk, na Sibéria, Novorossibirsk. Na Segunda Guerra Mundial, eles tinham a maior fábrica de tanques do mundo, fabricando os T-34 russos dia e noite, 24 horas por dia. A Rússia perdeu mais de 2 milhões de pessoas dos 150 milhões de que chamavam na época de Guerra Patriota, a Segunda Guerra Mundial. Todas as vezes que entrávamos em uma cidade, tínhamos que ver o comissário de religião. O de Moscou falava o inglês perfeito, bem educado, bem vestido, bondoso, gracioso. Quando chegamos em Minsk, o trem parou e descemos. Tinha muita gente ali da televisão, da rádio, repórteres, mais ou menos umas 30 pessoas ali ou mais. Instantaneamente começaram a me perguntar várias coisas assim: você apoia o presidente dos Estados Unidos e ele diz que a Rússia é um império maligno. Você acredita assim também? E falei: não estou aqui para discutir suas políticas.
Estou aqui com um propósito só, que é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E quando chegamos em Novosibirsk, mais uma vez, em primeiro lugar, tivemos que ver o comissário da religião. Quando cheguei ali, o lugar estava muito gelado. Não estou falando da temperatura, estou falando com o espírito dos homens que estavam ali. Se eu me lembro bem, eu estiquei minha mão para cumprimentar um dos homens ali. Talvez ele tenha me cumprimentado, não me lembro. Se cumprimentou, foi algo fraco. E um deles começou a falar, e ele era muito bruto em sua terminologia, sem falar nada. Automaticamente falou assim: você prega contra a gente na televisão. Estávamos na Sibéria. E ele estava certo mesmo. Ele disse: você prega no mundo inteiro que a União Soviética é ruim. E eu comecei a orar: Senhor, me mostre o que fazer, me mostre o que dizer. E o que estava falando, tinham 4 pessoas ali, o que estava falando, os russos que estavam na guerra, na Segunda Guerra Mundial, se recebiam medalhas, né? Sempre os usavam ali em sua roupa. E tentando mudar de assunto, eu procurando alguma coisa, vi para várias medalhas ali no peito desse homem e perguntei: o que é essa medalha aí no seu peito? E ele disse: é para a batalha de Kursk. Mas olha, eu parei ele e falei: espera aí um minuto. Falei: você quer dizer que você esteve na batalha de Kursk, a maior batalha de tanques de guerra do mundo até aquela época? Ele falou: você já ouviu falar disso? Aí eu falei: é claro. Aí eu falei: me fala, como é que você foi ferido? Pois ele, né, tinha medalha de ferido. E ele me falou. E eu falei: foi quando os alemães colocaram vários tanques Tigres para atacar. E como foi que vocês combateram esses monstros? Eram os tanques mais poderosos na face da terra. Ele começou a falar e falou uns 10 minutos, sei lá. E a voz dele foi amansando, né? Porque eu tinha mostrado interesse no que ele tinha feito. E quando acabou, ele me abraçou e disse: jovem, eu era jovem na época, e falou: o que você precisar enquanto estiver aqui, me fala, tá bom? Glória a Deus. O Senhor responde oração. Quando Moisés foi chamado por Deus através da sarça ardente e deu a esse homem uma tarefa, uma missão que nunca tinha sido feita antes na história dessa natureza. Ele mandou ele ir até o Egito, e Moisés estava atrás do deserto. Ele tinha sido criado no Egito, criado no palácio. Mas agora no deserto, depois de 40 anos, e Deus aparece para ele e diz: quero que você vá libertar o meu povo. Dá para imaginar o que Moisés deve ter pensado. Um homem com um pedaço de pau e a nação mais poderosa na face da terra. E ele estava com o espírito atribulado, porque a última vez que ele teve que chegar diante do seu próprio povo ali, eles tinham mandado ele embora, e ele teve que correr com medo. E
Ele pensou: não vão me aceitar. Não estou falando dos egípcios, mas do seu próprio povo, os israelitas. E o Senhor deu a ele 3 sinais. Qualquer coisa que o Senhor faz sempre é muito maior do que imaginamos. Cobre muito mais território do que imaginamos. E ele falou para ele pegar a vara, jogar no chão, uma vara que ele usava para pastorear. Tocava as costas de cordeirinhos várias, centenas de vezes, talvez milhares de vezes nesses 40 anos. E o Senhor fala: joga no chão, e se torna uma serpente, uma venenosa ainda. E ele falou: pega ela, Moisés. Ele pegou pela cauda, e alguém pode falar: por que ele não pegou pela cabeça? Jesus acabaria com a cabeça no Calvário. E então ele falou: pega aí. Aí se transformou em uma vara de novo. Aí ele falou: coloca sua mão no seu peito. E ele colocou, tirou, então ficou leprosa. A pior doença no mundo naquela época, muito, muito terrível. Coloca sua mão de volta no seu seio, e tirou, e agora ela tinha se tornado perfeita. Ele disse, ele não tinha água, mas falou assim: quando você chegar lá, não vão acreditar em você, mas aí você pega a água do Nilo, joga no chão e vai se transformar em sangue. Agora, esses 3 sinais que Deus deu a Moisés eram muito maiores do que só para o Egito, ou Moisés entrando naquela terra. Esses 3 sinais representavam algo extremamente importante, que é tão apropriado para os dias de hoje, para nós, como foi na época. O que você quer dizer? Aquela vara que se transformou em cobra, como te falei as semanas atrás, representava o que Moisés encararia quando encarou o Faraó, e representa o que você encara enquanto você está sendo atrapalhado pelas trevas. Como filho de Deus, esse negócio não é questão de sim ou não. As forças demoníacas do inferno, Paulo disse: nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e obras celestiais da maldade e governadores das trevas neste mundo. Poderes demoníacos. E a igreja hoje está tentando ser contra isso com psicologia humanista, e é uma piada. É uma piada. Outros estão tentando ir contra isso através de mensagens motivacionais, falando para o povo quão bom eles são. E Satanás não está nem aí para essas coisas. Mas, como filho de Deus, todo crente enfrenta as forças concentradas das trevas. Você encara isso. E não é somente uma questão de dizer não para o pecado e sim para o Senhor. É muito mais do que isso. Esse negócio é mais forte do que sua vontade. Você precisa do poder de Deus. Você precisa do poder do Espírito Santo. Às vezes você pode se perguntar: por que o Senhor está permitindo? E a Bíblia diz que com toda tentação Deus providenciará o escape. E esse escape é a cruz. Porque veja bem, na cruz Satanás foi derrotado, anjos caídos foram derrotados, espíritos demoníacos foram derrotados. Você não está me ouvindo hoje? Na cruz todo o poder das trevas foi derrotado, todo o demônio foi derrotado, tudo que o inferno tinha foi derrotado na cruz, na cruz, na cruz, na cruz, na cruz.
sua vitória está na cruz. E é por isso que pregamos vez após vez e cantamos e testificamos, fazemos de tudo para que você entenda a cruz. É maravilhoso que a maioria dos cristãos tem um pouco de conhecimento em relação à cruz para a salvação. Jesus morreu por mim e é a maior palavra do mundo, é verdade. Mas eles não têm ideia do papel que a cruz tem no seu dia a dia, como viver. Não é só um papel, ela é tudo. Porque o Espírito Santo trabalha exclusivamente dentro dos parâmetros da obra consumada de Cristo. Não há razão por um só Filho de Deus continuar preso por nenhuma cadeia das trevas. Não há porque Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Muito bem. O Senhor estava falando para Moisés: quando você chegar no Egito, você vai encarar os poderes concentrados das trevas. Você vai encarar uma nação, e Moisés sabia disso, que é controlada por espíritos demoníacos. Me escute. Muitas nações neste mundo literalmente são controladas por espíritos demoníacos. Você lê sobre a situação lá no Iraque, olha, aquilo é controlado por espíritos demoníacos. Eu me lembro de ouvir 2 generais falando pouco tempo atrás a respeito do conflito que acontece entre as facções rivais lá no Iraque, os sunitas e os xiitas, sei lá o nome deles. E ele falou assim: isso não é nada não, rapidinho a gente acaba com aquilo ali. E pensei, rapaz, eles estão lutando por 1400 anos. E você vai acabar com aquilo em alguns dias? Estamos vendo como ele tirou aquilo de lá, né? Estamos vendo como ele resolveu, não é? E o governo dos Estados Unidos permite que todos os alcorãos que querem ser mandados aqui para a América, enviados para cá, mas se você for mandar a Bíblia para o Iraque, o governo americano manda de volta. Eu sei, mandamos caixas de Novos Testamentos para os capelãos lá no Iraque e mandaram de volta para cá. Escuta aqui, a única solução para o problema é a palavra do Todo-Poderoso Deus. Não há outra resposta, não há outra solução. E agora, o presidente dos Estados Unidos não sabe o que fazer. E eu não estou querendo ser sem educação com ele, porque esse problema é um problema espiritual, mais do que é problema militar. O que você quer dizer com problema espiritual? Quero dizer que eles trabalham de acordo com o Alcorão, que é um livro falso. E Maomé é um falso profeta. Você está me ouvindo? E eu não estou nem aí quanto dinheiro temos que gastar ou quantos aviões caça vamos mandar para lá. Não vai mudar a situação. Só Jesus Cristo pode mudar aquela situação. E agora, você me ouviu falar isso aqui. Forças, anjos caídos, que não se pode ver com os olhos vivos, e anjos poderosos de justiça estão lutando pelo controle da nação americana. Poderosos, como assim? Satanás já viu que a igreja vai se desviando? Isso abre a porta para os espíritos das trevas. Ele viu uma oportunidade
de entrar, mas diabo, eu quero que você me escute. Ainda existem pessoas nessa terra do valente e do bravo que sabe como orar, que sabe como seguir a palavra de Deus, que sabe como buscar a face do Senhor. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a vossa terra. Louvado é o nome do Senhor. Porque avôzinho, não, espera aí, uma bisavó com o cabelo branquinho e a voz mal consegue falar, ela anda curvada, mas está salva e cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Ela pode colocar 10.000 demônios para correr. Glória a Deus. Porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está nesse mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Você não está dando, você, pela televisão, pela rádio também, pela internet, salvo, cheio do Espírito Santo, nós não vamos entregar essa nação para o diabo. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! 1 põe 1.000 para correr, 2 10.000 para correr, 4 100.000 para correr, 50 coloca 1 milhão para correr, 1 milhão filhos do Deus vivo podem colocar 1 bilhão de demônios para correr. Glória a Deus. Ele disse: Moisés, olha o que você vai encarar. Os poderes concentrados do inferno, forças demoníacas, para matar, roubar e destruir. Mas pega com a sua mão e levanta, vai se transformar em uma vara. Glória a Deus. Aleluia. Em segundo lugar, coloca a sua mão no seu seio. Moisés pensou: o que o Senhor está fazendo? Coloca a sua mão no seu seio. Tirou a mão e ficou leprosa. Leprosa. Coloca de volta. Tirou e agora ficou normal. Representa o pecado. A lepra, na época bíblica, representava o pecado. Era uma doença terrível. E comia a carne do ser humano. Os dedos caíam. Não de repente, mas com um período de tempo ele caía. Os dedos do pé caíam também. As orelhas caíam. Até o nariz era comido pela lepra. Em seus últimos estados, o cheiro era tão ruim que não se podia chegar perto de um leproso. A lei levítica falava para eles, Deus deu a lei a Moisés, a lei levítica, que eles não podiam chegar nem 100 metros perto
de outro ser humano. Eles tinham que gritar: lamei, lamei, lamei. Hebraico quer dizer impuro, 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 representando o pecado. Pecado, como vou dizer, ele é a coisa mais terrível, o que mais atrapalha a vida do ser humano, é o fator mais poderoso do mal, que destrói a pessoa. Sim, há prazer no pecado, por um tempo. Moisés disse que saiu do Egito, ainda que podia ter vivido os prazeres do pecado, mas é por um tempo. E depois você fica preso. E a pessoa não pode depois se libertar das correntes, da prisão, do pecado. A única... Não, deixa eu falar de outra forma. Seja o que for que você diz que é o problema, se você olhar para a raiz, é o pecado. Entendeu bem? Quando podemos, hoje, né, as instituições educativas estão mudando palavras. Por exemplo, um viciado na jogatina não tem mais problema com o pecado, está doente. O alcoolismo agora é uma doença. E se é uma doença, como eles dizem, é a única doença que vendem no supermercado. Vem comprar sua doença. O viciado em drogas, dizem que é uma doença. O homossexualismo agora nem chamam mais de doença, é apenas um estilo de vida alternativo. Não, é um estilo de morte alternativa. Como filho de Deus, nunca devemos desprezar um alcoólatra ou alguém viciado em jogos, ou um viciado em drogas, ou um homossexual. Devemos amar o pecador, mas odiar o pecado. Você pode dizer, você tem um versículo para isso? Sim, pois Deus amou o mundo, que deu o seu único filho. Agora, não é só o mundo que está tentando eliminar o pecado. A psicologia humanista acha que não existe esse negócio de pecado. Segundo lugar, podemos chamar do que quisermos, mas é pecado. Em segundo lugar, todo pecado está direcionado contra Deus. Podemos pecar contra nosso irmão, alguém, mas quando você chega à conclusão, tudo é direcionado a Deus. É uma desobediência da palavra de Deus. Veja bem, nesse terrível problema que a humanidade se encontra, o homem não é perturbado nem de perto como Deus é, porque Deus é que foi ofendido. Deus não ofendeu o homem ofendeu a Deus. Você está me entendendo? Existe um problema aí, uma inimizade aí, porque o homem pecou e é contra Deus. Quando alguém faz algo com você e não foi você quem errou, e você não fez nada com eles, e eles te ofendem, você é afetado por isso muito mais do que eles são afetados por aquilo, porque é você que foi ofendido.
É por isso que Deus não pôde chegar perto do homem antes da cruz, sem certos rituais acontecendo, um cordeiro sendo oferecido. Veja bem, no tempo do Antigo Testamento, quando o homem trazia o cordeiro para ser oferecido como sacrifício, os sacerdotes não olhavam para o homem, não prestavam atenção nele. Ele olhou para o sacrifício e cortavam a garganta dele, removiam a pele do seu corpo, pegavam uma faca afiada e cortava as costas, abria a carne. Se tivesse uma cor diferente na carne, era deixada de lado e outro animal era cortado. Porque precisa ser sem mancha, porque representava aquele que viria, aquele que seria sem mancha ou mácula. Se encontrassem uma mancha, uma ferida ou qualquer coisa, deixavam de lado e pegavam outra ovelha. Nunca olhavam para o homem. Está entendendo? Quando você chega diante de Deus, se você chegar em seu nome, você não vai chegar em lugar nenhum, se é que você me entende. Mas se você vier em nome de Jesus Cristo, Deus não olha para você, Ele olha para Jesus Cristo. Jesus falou: vocês não sabem que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. É o sacrifício. Se o sacrifício for aceito, então o que oferece o sacrifício também é aceito. Se o sacrifício for rejeitado, quem oferece o sacrifício é rejeitado. Infelizmente, a igreja hoje está tentando eliminar o pecado. Eu chego a dizer que talvez 10% das igrejas nessa terra ou no mundo tem um pregador que prega contra o pecado. Não pregam porque, como um pregador famoso disse, pode ofender alguém. Ofender alguém. Se o Espírito Santo que é, espero que você saia desse lugar como se você estivesse indo para o inferno, se não se arrepender e voltar para Deus. Glória a Deus! Eu fui lá lutar, mas meu Deus, algo pegou minha vida. Nossos amigos da Palavra Rema dizem que o pregador não deve mencionar o pecado. Não deve mencionar, porque se você mencionar o pecado, eles dizem que cria uma consciência pecaminosa nos corações dos crentes e faz com que eles vão pecar. Então, eu sei, estupidez, né? Então, é estranho, eu acho que Paulo nunca ouviu essa doutrina, porque no 6º capítulo de Romanos, ele menciona o pecado 17 vezes. Acho que ele não seria bem-vindo nessas igrejas. As mesmas igrejas, elas não cantam nada a respeito do sangue, e eles não cantam nada a respeito da cruz. E um repórter estava entrevistando um irmão lá de Houston, e ele falou: olha, para escrever esse artigo, né, eu já ouvi bastante sermões seus,
e você nunca menciona a cruz. E ele falou: nós acreditamos na cruz, mas nunca mencionamos. Por quê? Ele falou: porque pode ofender alguém. Estou lembrando das palavras de Paulo, 1 Coríntios 1:23, aonde ele diz: pregamos Cristo crucificado. Ele disse: eu sei que é uma pedra de tropeço para os judeus e loucura para os gentios, mas ainda assim é a única resposta para o inferno, para a humanidade presa e apodrecendo. Agora temos uma outra falsa doutrina que está aparecendo por aí. É bem parecida com a outra, mas ela diz, tem até algumas coisas certas ali. Errado ou não, essa é uma das táticas favoritas do diabo, colocar um pouco de verdade no meio do erro. É quando eu era um garoto, eu pegava uma minhoca, colocava no anzol, ia pescar e o peixe mordia o anzol e eu pegava o peixe. Sou pescador, né? E a verdade é a seguinte, essa parte é verdade, que Jesus Cristo na cruz expiou por todo o pecado, passado, presente e futuro, está certo. Graças a Deus, porque não expiou só por um pecado, mas por todo pecado. Todo pecado. Olha, então eles dizem, e é aqui que entra a parte falsa. Eles dizem, as pessoas que pregam isso, e milhares e dezenas de milhares de cristãos acreditam ainda. Eles dizem que, como cristão, crente, quando você faz algo errado, você não tem que confessar ou se arrepender. Esquece, porque já foi expiado. Foi sim expiado, é verdade. Mas João falou: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda injustiça. Espera aí. E eles dizem: mas isso aí é Paulo escrevendo para o mundo, os não crentes. Que bobeirada, hein? Ele disse: confessando seus pecados. Antes de ser salvo, você não tinha como confessar seus pecados. Você pecava umas 50 vezes por dia. Anos daquilo. Que ridículo. Tudo que você podia fazer é confessar que era um pecador. Mas a Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel. O que você tem que fazer para confessar seus pecados? Você não tem que vir para a igreja aqui para fazer isso. Você não tem que me ligar. Por favor, não me ligue. Eu não posso expiar pelos seus pecados. E o que você faz? Em seu coração, diga: Senhor, errei. Minha esposa, olha, ela gritou comigo, eu perdi a cabeça, me perdoa, eu dei um bicudo na parede. Me perdoe, por favor. E Ele perdoa. Ele perdoa. Na hora. Você não tem que passar por um ritual, não tem que passar por uma cerimônia. Ele te perdoa. Então, isso é uma mentirada, tá? Que tem a ver com quem não é salvo? Não. Isso é ridículo. Deixa eu te ajudar com algo aqui. Houve um dia quando eu não precisava de óculos, mas hoje eu preciso. E graças a Deus porque inventou os óculos. Vou ler algo para você. Essa é a maior oração de arrependimento que já foi feita. Tem um significado além da nossa compreensão. Davi escreveu e disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão de tuas misericórdias.
Eu não acho que Davi seguia essa falsa doutrina. Veja bem, quando você pode perguntar o que acontece com o crente que não confessa seus pecados ao Senhor e continua. Deus é misericordioso, bondoso, gracioso. Ele não te expulsa. Mas, olha só, confessar pecados te mostra quão ruins eles são, na medida que podemos conhecer. Em segundo lugar, estamos dizendo que Deus está certo e você está errado. Robert, sobe aqui, agora não, mas me ajuda a colocar os óculos daqui a pouco, hein? Ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Salmo 51. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. Aí ele diz: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Eu quero ler outra coisa para você. Aqui no versículo 8 ele diz, do Salmo 51, ele diz: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Agora, do que é que ele está falando? Os ossos de Davi estavam quebrados? Não, é um jeito de falar que diz que o pecado que não é confessado te deixa aleijado espiritualmente. Como um osso quebrado evita que você caminhe normalmente. Pode glorificar ao Senhor com palmas. Eu quero repetir porque é muito importante. Quer saber como te afeta se você não confessar? O pecado que não é confessado afeta você espiritualmente como um osso quebrado te afeta fisicamente. E é impressionante. Estou vendo a igreja do Salmo 51, né? Eu não vou mais ler aqui. Mas eu vi a igreja correr atrás de doutrina falsa. Mas para fazê-los ficar no que é certo, você tem que arrastá-los, e você vê eles tentando se agarrar à terra. E agora vou fechar nesse momento. Eu não acabei de pregar essa mensagem, mas estou terminando. Sabe por quê? Porque eu estou cansado. Glória a Deus. Deixa eu te falar aqui. A resposta para o pecado é a rude cruz. Glória a Deus. E a única resposta para o pecado, não é uma de várias, a única resposta para o pecado é a velha e rude cruz. A culpa caracteriza toda pessoa que tem pecado que não é confessado na vida dele ou dela. Você está entendendo o que eu digo? A culpa, condenação, é a característica. Não importa se você é salvo, cheio do Espírito, ora em língua, de hora em hora. Se o pecado existe e não é confessado, você vai viver com a culpa e com a condenação. E a pior coisa desse mundo é o que causa distúrbios emocionais, doenças, colapsos nervosos, depressão, culpa, condenação, pecado não confessado. Se levante, por favor. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Well, amazing grace, how sweet the sound, oh, that saved a wretch like me.
Well, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Olha o que eu quero fazer, hein? O que eu sinto que o Senhor quer que eu faça. Se há pecado não confessado em seu coração, não venha confessar para mim ou para mais ninguém. Quero que você confesse para Deus. Se há pecado não confessado, pode não ter ninguém aqui assim, mas se estiver, quero que você desça até aqui. Alguém pode perguntar: irmão Suega, o que as pessoas vão pensar? É melhor esquecer o que as pessoas estão pensando e saber do que Deus sabe. Glória a Deus. Quero que você venha lá de trás, aqui da frente, dos lados, onde quer que você esteja, e você vai largar essa condenação nessa manhã, enquanto confessa isso para Deus. E confesse diante do Senhor. Well, it was amazing. Pode vir, jovem. Cante mais uma vez. Quero que você abaixe sua cabeça e feche os olhos, você pela televisão, pela rádio e pela internet também. Em poucos instantes, se você estiver sendo sincero com o Senhor, esse peso vai sumir. Consciência pesada vai acabar. Vai haver uma paz dentro do seu coração. Glória a Deus. Quero que você repita comigo: Pai Celestial. Pai Celestial. E quero que você diga pela televisão, pela rádio, pela internet também: Pai Celestial, Pai Celestial, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Senhor, eu confesso diante de Ti hoje que eu pequei. Estou Te pedindo para me perdoar e me limpar com Teu sangue precioso de toda injustiça. Sua palavra não pode mentir. E nesse momento, eu creio que todo pecado se foi embora, está limpo pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Senhor, te agradeço e te glorifico, porque pagaste o preço na cruz do Calvário para que eu pudesse ser livre. E agora estou limpo, estou lavado, purificado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Cumprimente quem está do seu lado, faça isso. Well, Jesus, I'll never forget what you've done for me.